All the Young Dudes, capítulo 56, Verão 1974. Avisos. Menção de violência, pequenos crimes, consumo de álcool por menores, alguns palavrões. Muni, espero que esteja tudo bem com você neste verão. As coisas aqui estão estranhas. Meus pais nem estão mais interessados em me disciplinar. Eles simplesmente continuam participando de todas essas reuniões. Às vezes elas são na nossa casa, às vezes eles saem. Eu acho que eles vão para casa da Bellatrix, talvez, ou dos Malfoy. Regulus não quer me dizer o que está acontecendo. Eu acho que eles provavelmente colocaram um feitiço de lábios travados nele ou algo assim, porque normalmente ele não conseguiria resistir se vangloriar de algo assim para mim. Eu sinto que algo de ruim vai acontecer. Eu sei que parece estúpido, mas algo definitivamente não está certo nessa casa. Às vezes eu fico feliz que você, James e Peter estejam tão longe. Vou tentar pedir para ficar com James novamente. Eu sei que é maluquice, mas honestamente, se eles vão me ignorar de qualquer maneira, qual é o ponto? Nem mesmo fui convidado para ser o padrinho no casamento de Cici. Melhor ainda, para ser honesto. Então sempre há a possibilidade de que eles tenham me deserdado e simplesmente esquecido de mencionar isso. Mal posso esperar até que tenhamos 17 anos, então podemos simplesmente morar juntos o tempo todo como em Hogwarts. Eu quero morar na Carnaby Street, como no Melody Maker. Você vai ter que me mostrar a cidade. Eu sei como o dinheiro trouxa funciona agora, graças aos estudos dos trouxas. Desejo o melhor. Sirius ou Black? Sirius, está tudo bem aqui, não se preocupe comigo. Eu realmente não sei o que você quer dizer com algo ruim. Você acha que eles vão tentar machucar você de novo? Se sim, então definitivamente tente ir para os Potter. Talvez eles possam contar a Dumbledore ou alguém. Desculpe desapontá-lo, mas eu nunca fui a Carnaby Street. St. Edmunds fica em Essex e só vamos a Londres uma vez por ano, geralmente para os museus. Você provavelmente gostaria do Museu de Ciências, cheio de invenções trouxas. Tome cuidado, ok? Remus. Caro Moony, só para você saber, Sirius está vindo para ficar conosco neste verão. Ele deve chegar esta tarde, então envie seu correio aqui. Espero que seu verão esteja indo bem. Você pareceu um pouco estranho no final do semestre. Eu sei que você vai dizer não, mas mamãe e papai ainda dizem que você está convidado para ficar aqui quando quiser. E poderíamos sempre ir até você apenas para visitar. Não quero que você fique aí sozinho, cara, especialmente hoje em dia. James. James, o que você quer dizer com hoje em dia? Era isso que Sirius estava falando sobre as reuniões em família? Você sabe como os Blacks são, eles adoram segredos, provavelmente não é nada. Eles provavelmente estão planejando o noivado de Regulus ou algo parecido e querem Sirius fora do caminho. Enfim, como eu disse, a Sirius não se preocupe comigo. Dumbledore e Madame Pomfrey acham que aqui eu estou mais seguro, e eles são responsáveis por mim, certo? Obviamente, eu preferia passar o verão na sua casa, mas isso não vai acontecer, então, por favor, deixa isso de lado. Não venha aqui também, apenas confie em mim. R. Caro Remus, desculpe se eu chateei você, cara, eu não queria. Vou parar de perguntar sobre isso se quiser. Espero que você esteja tendo um bom verão de qualquer maneira. Todos nós gostaríamos que você estivesse aqui. Você está certo. Se Dumbledore diz que você está seguro aí, então você está seguro aí. Papai disse que Dumbledore pode ser o único em quem podemos confiar em breve. Se cuida. James. Oi, Moony. 4 marotos é definitivamente melhor do que 3. É ótimo ter Sirius aqui e tudo, mas é como se sempre tivéssemos que fazer o que ele quer. Tenho muita sorte que mamãe ainda me deixa vê-los depois que Phil saiu de casa. Recebi um cartão postal dela do outro dia. Ela está na América. Você pode acreditar nisso? Ela disse para eu te dizer olá. Então, olá, de Phil. Peter. Moony, por que você chateou James? Ele acha que não foi sua intenção de soar assim, mas eu sei como você é, seu velhote rabugento. E aí? Sirius ou Black? PS. Como é que Filomena disse olá para você e não para qualquer um de nós? Você é um maldito mulherengo. Remus. Eu sei que você recebeu minha última carta. A coruja voltou e as corujas dos Potter são ainda mais confiáveis do que a da minha família. Por que você não está respondendo? Sirius ou Black? Remus, por favor, só nos diga se você está bem. James. Moony?
Craig foi preso em algum momento durante o ano letivo e Remus voltou para descobrir que o companheiro de Craig, Ste, agora estava encarregado das atividades criminosas de St. Edmunds. Ste era muito mais feio e estúpido do que Craig. Agora você tá meio alto para roubar, não tá não? Ste apertou os olhos para Remus. Ainda sou magro, Remus respondeu, tentando acalmar o seu temperamento. Onde é que você arranjou essa cicatriz aí? Brigando? Sirius riu maldosamente. Sei, um mimado magrelo que nem cê. Vai se fuder. Remus deu um passo mais perto. Eu não sou nenhum mimado, não. Ele agora era tão alto quanto o garoto de 16 anos. Talvez até alguns centímetros a mais. Sim, ele era magricela, mas estava mantendo seu temperamento e Ste estava começando a parecer muito menos seguro de si. Ok, o garoto mais velho disse, inclinando a cabeça para trás, longe de Remus. Se acalma aí, maluco, você tá dentro. Remus sorriu cruelmente, se virou e foi embora, satisfeito. Até agora, nada havia lhe dado satisfação alguma. Se sentia mais isolado do que nunca e com mais raiva do que jamais sentiu. Remus quase odiou Ferox por dar a ele aquelas informações no último dia do semestre. Ele não conseguia entender ou fazer qualquer coisa a respeito. Não havia ninguém para conversar. Ele era proibido de mencionar Hogwarts para qualquer pessoa em St. Edmunds e ele nem sabia por onde começar com os outros marotos. As cartas deles o enfureciam e ele amassou cada uma delas com seus punhos e então as jogou fora. Não conseguia ler ou assistir TV, ou mesmo encostar em sua lição de casa. Se sentia como se tivesse energia infinita acumulada como um animal espreitando por toda a extensão de sua jaula. Isso crescia dentro dele, fervendo até que estivesse quase explodindo com o desejo de atacar e espancar a próxima pessoa que cruzasse seu caminho. Felizmente, a maioria dos meninos de St. Edmunds parecia perceber isso. Embora Remus mal falasse uma palavra com ninguém, os outros garotos o evitavam como uma praga. Então ele procurou Ste. Seu primeiro trabalho foi fácil, ele nem precisava ser pequeno para isso. Eles roubaram um carro e tudo que ele precisou fazer foi entrar com o resto deles. Eles dirigiram por aí na maior parte da noite, fumando e bebendo de uma garrafa de vodka que surrupiaram de uma loja da esquina. Remus decidiu que gostava de fumar. O fazia parecer mais durão e mantinha suas mãos ocupadas. Ele gostava de bolar cigarros e de como eles queimavam a centímetros de seus lábios. Ele gostava de respirar nuvens de fumaça e pensava em Ferox perseguindo dragões na Romênia. Os outros meninos começaram a gostar dele depois que se acostumaram com a sua quietude e seu jeito estranho. Ele ainda era o mais jovem do grupo e eles começaram a tratá-lo como um irmão mais novo, enchendo-o de cigarros e bebida. Remus ficou devidamente bêbado pela primeira vez naquele verão, e todos eles riram enquanto ele cambaleava pelo parque e se solidarizaram quando ele vomitou suas tripas na manhã seguinte. Quando ficavam bêbados, gostavam de brigar também, o que convinha a Remus. No escuro, eles se jogavam por aí, berrando canções de The Who ou The Jam, ou mesmo cantigas de futebol, se estivessem se sentindo particularmente estúpidos. Nenhum deles parecia se importar que Remus era muito jovem ou muito magro, e nenhum deles o tratava como se ele fosse um inválido por causa de suas cicatrizes. Às vezes, você só precisava levar uma surra, e no final da noite todos eles cambaleavam de volta para o abrigo como amigos. As semanas quentes do verão passaram como um borrão caótico. Remus passava a maior parte de suas noites com Ste e sua gangue, e seus dias dormindo após ressacas, tentando ficar fora do caminho da diretora. Ele não pensava em Hogwarts. Ele não pensava em nada, para ser exato. Precisa botar umas roupas direita, Lupin. Ste gaguejou uma noite. Não posso deixar se parecendo um cafetão o verão todo. Remus olhou para seu jeans padrão de St. Edmunds e sua camisa cinza. Havia vômito em seu tênis. Ele tinha feito isso? Não conseguia se lembrar. Não tenho dinheiro, tenho. Ele respondeu, procurando o cigarro que enfiara atrás da orelha apenas alguns minutos atrás, ou pelo menos pensava que tinha. E? Adi, um menino baixo e rechonchudo que lembrava Remus de Peter, deu de ombros. Tem um amigo que trabalha lá no depósito da Southend, a gente arranja uns bagulho da hora. E eles realmente arranjaram. Pela primeira vez, Remus parecia com todos os outros garotos de sua idade, não com roupas de segunda mão, mas novas em folha. Calça jeans azul brilhante, uma camisa de botão, imitação da Ben Sherman, mas tão boa quanto a verdadeira.
suspensórios brancos e botas pretas de couro. Eles rasparam seu cabelo ainda mais curto do que a diretora fazia. Você tá a cara do trabalho, Ste o segurou pelo braço, esfregando sua cabeça com os nós dos dedos ásperos. Quando a lua apareceu e Madame Pomfrey o viu, ela franziu os lábios. Não direi nada sobre a roupa, disse ela afetadamente, mas não gosto da aparência de todos esses hematomas. Você deve me dizer se os outros meninos estiverem machucando você. Ele apenas balançou a cabeça e esperou que ela fechasse a porta. Já podia sentir seu sangue fervendo enquanto a mudança começava. No dia seguinte, ele estava fraco demais para se mover. Madame Pomfrey insistiu em ficar o dia todo para vigiá-lo, até mesmo providenciou para que uma cama fosse colocada em sua pequena cela. A ressaca não era nada comparada às transformações, Remus pensou consigo mesmo. Ele teria matado por um cigarro, no entanto. Entediado e cansado demais para ficar com raiva, ele finalmente pegou um livro. Os 3 pedaços de jornal caíram novamente e ele rapidamente fechou a capa antes que Madame Pomfrey pudesse ver. Greyback. Era por isso que ele estava com tanta raiva, percebeu, no primeiro momento de clareza que teve durante todo o verão. Na verdade, Greyback era basicamente a razão por trás de tudo que havia dado errado na vida de Remus. Onde ele poderia estar? Era possível caçar um lobisomem? Havia muitos livros sobre isso na biblioteca de Hogwarts, mas Remus sempre os evitou antes, com medo do que poderiam dizer. Bem, difícil. Ele teria que parar de ser sensível com coisas assim. Teria que parar de se esconder de si mesmo, parar de deixar todo mundo pisar nele, se algum dia ainda fosse... Sim, ele iria matar Greyback, caçá-lo e depois acabar com ele, exatamente como seu pai queria. Lyle Lupin não teria morrido em vão. Uma onda de adrenalina percorreu Remus enquanto ele pensava nisso. Era muito melhor do que raiva. Poderia levar anos, antes que ele estivesse pronto. Ele sabia disso. E ele precisaria de dinheiro. Assim que Remus se recuperou, ele se aproximou de Ste mais uma vez. E aí, Lupin, meu parça? O menino mais velho sorriu com dentes amarelados através de uma névoa de fumaça, doce e cheirosa. Puta que pariu, o que é que te aconteceu? Ele franziu a testa para os cortes recentes de Remus. Esqueça isso. Remus rosnou, não enfatizando mais seu antigo sotaque. No verão passado, Craig roubou tantos pubs e mercadinhos que eu tinha um baú cheio de cigarros. Esse ano não tenho porra nenhuma. Você não é tão bom quanto Craig ou coisa assim? Ei! Ste sentou-se, engaixando os polegares atrás do suspensório. Cuidado? Não você toma cuidado, Remus rosnou, mostrando os dentes. Eu só tenho mais 2 semanas e preciso estocar. Você tá dentro ou não? Old Young Dudes, capítulo 57, 4º ano. Uma tempestade se formando. Atenção, neste capítulo há um pouco de violência. Domingo, 1º de setembro de 1974. Enquanto Remus se aproximava da estação King's Cross pela 4ª vez em sua infância, ele se sentia totalmente invencível. Ele havia crescido ainda mais durante o verão e o seu rosto também mudara, não mais infantil e redondo. Sua mandíbula estava rígida e seus olhos maldosos. Com suas pesadas botas pretas, polidas até brilhar naquela manhã, e suas roupas novas e elegantes, Remus sentiu um senso de identidade mais forte do que nunca. Ste queria muito fazer uma tatuagem nele antes de voltar para a escola, mas Remus se recusou a fazer isso. Ele já tinha marcas suficientes. Todos vão pensar que você se juntou a uma gangue, resmungou a diretora, mal escondendo seu desdém quando o deixou do lado de fora da estação. Você parece um delinquente. Cai fora, ele murmurou. Pra que você se importa? Ela lhe deu um golpe certeiro atrás de sua orelha e ele estremeceu. Hoje em dia ela tinha que estender a mão para fazer isso, mas ela ainda sabia exatamente onde doía mais. Você estará na escola antes de escurecer, não é? Ela disse, como um negócio. Ele acenou com a cabeça, taciturno. Era a lua cheia naquela noite. Ótimo, ela sentiu. Até o próximo verão, então.
Ele entrou na estação sozinho e caminhou por entre a multidão com um andar masculino treinado, pernas abertas, mãos fechadas em punhos. As pessoas saíram rapidamente de seu caminho quando ele se aproximava e um guarda da estação o olhou com desconfiança. Remus ignorou todos eles e avançou propositalmente diretamente através da barreira de tickets, entrando na plataforma 9 3/4 sem nem mesmo pestanejar. Ele estava atrasado e a plataforma já estava quase vazia, com apenas os últimos pais lacrimosos dos alunos do primeiro ano demorando-se para acenar adeus. Um olhar superficial disse a Remus que os outros 3 marotos já estavam no trem, então ele subiu a bordo e foi direto para o compartimento de costume, empurrando rudemente os outros alunos, muitos dos quais pareciam muito pequenos para ele agora. Enquanto ele atravessava com esforço com sua maltratada mala velha. Estavam lá, todos os 3, sentados espremidos no mesmo lado do compartimento, amontoados atrás da edição matinal do Profeta Diário. Tudo bem? Remus disse ao entrar. James, que estava sentado no meio, segurando o papel, abaixou-o, e 3 pares de olhos olharam para Remus. Peter parecia pálido e nervoso, o que era bastante normal, e começou a mastigar o lábio inferior, olhando para James em busca de uma resposta apropriada. James sorriu, tentando ser amigável, mas seus olhos castanhos vagaram por Remus, desde suas botas de combate com solado de aço até a sua cabeça raspada. Sirius era o mais difícil de ler. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, mas sua expressão permaneceu neutra. Remus se jogou no assento oposto como se não tivesse notado. Bom verão? Nada mal, disse James com cautela. O de sempre, você sabe. Como foi o seu? Foi bom. Remus retirou uma pequena caixa de lata do bolso de trás e abriu para revelar 5 cigarros pré-enrolados. Ele colocou um entre os lábios e acendeu com um fósforo quando o trem começou a se afastar da estação. Peter agora estava olhando para Remus com a boca ligeiramente aberta, como se não o reconhecesse. James parecia preocupado. Uma pequena ruga se formou entre suas sobrancelhas. Ficamos preocupados quando não ouvimos de você. Desculpa, ocupado. Remus deu de ombros, exalando fumaça. Fazendo o quê? Sirius perguntou, sem rodeios. James se levantou para abrir a janela e expulsar a fumaça, mas não disse nada sobre isso. Apenas ocupado, disse Remus. Afinal, eles mantinham os segredos deles. Não precisava contar tudo a eles. Você está bem, Remus? James perguntou finalmente. Aconteceu alguma coisa? Não. Você parece diferente. Suas roupas! Peter guinchou de repente. Já vi trouxas vestidos assim, Sirius finalmente falou. É legal, certo, Remus? Remus deu de ombros novamente, sentindo-se satisfeito, mas esperando que ele parecesse indiferente. Meus amigos conseguiram para mim só isso, ele disse. Ah, bem, se for uma coisa trouxa, disse James incerto. Tem certeza que está bem? Não o enche, Potter. Remus suspirou, revirando os olhos. Ele não queria mais falar sobre isso. Embora ele esperasse, até quisesse uma reação, ele não gostou da maneira como todos estavam olhando para ele. Típicos puro sangue. Eles podiam andar por aí em túnicas centenárias e chapéus pontiagudos estúpidos e ninguém dizia uma palavra. Mas Jeans e Doc Martens aparentemente iam longe demais. O que você está lendo, então? Ele perguntou, apontando para o jornal na esperança de distraí-los. James olhou gravemente para o jornal em seu colo. A guerra, ele disse, entregando o profeta a Remus. Guerra? Isso o fez sentar-se direito. Que guerra? Ele olhou para a manchete que dizia: Jenkins critica ao passo que as medidas de segurança no ministério se tornam mais rígidas. Você não sabia? James parecia incrédulo. O mundo mágico está oficialmente em guerra desde 1970. Sirius e Peter assentiram solenemente. Nós nem estávamos em Hogwarts em 1970. Remus disse defensivamente. Eu mal sabia sobre bruxos naquela época. O que... Quero dizer, contra quem estamos lutando? Esse é o problema, disse James bruscamente.
É muito difícil saber, mas esse Lorde das Trevas tem reunido muitos aliados, quase todos puro sangue. Acho que essas são as reuniões que a minha família vai, disse Sirius em voz baixa, embora estivessem sozinhos. O pai de James concorda comigo. É por isso que foi um prazer estar por perto dos Sonserinos no ano passado? Remus perguntou, ligando os pontos agora. Sim, disse Sirius, e será pior esse ano, pode apostar. Houve alguns ataques neste verão, James disse nervoso. Há trouxas e algumas famílias de sangue misto. Eles acham que o Lorde das Trevas está usando criaturas perigosas, disse Peter com a voz trêmula de medo. Vampiros e gigantes e... Remus olhou para ele e apertou a mandíbula. E lobisomens? Mooney, James começou. Eu preciso ir ao banheiro. Remus se levantou rapidamente, saindo do compartimento. Ele andou pelo trem como um furacão, os alunos mais jovens saltando para fora de seu caminho quando ele passou por eles, apavorados. Não precisava do banheiro, obviamente, mas não havia exatamente outro lugar para ir, então ele se trancou dentro de um cubículo na extremidade do vagão. Era muito mais elegante do que os banheiros em trens trouxas, com cortinas de veludo vermelho de verdade nas janelas e luminárias douradas cintilantes. O espelho tinha até uma moldura dourada. Ele se encarou por alguns minutos, encarando seus próprios olhos, cerrando o punho nos lados da pia até que os nós dos dedos ficassem brancos. Ele pensou que seria mais forte depois deste verão. Pensou que nada poderia tocá-lo agora. Mas tudo já estava desmoronando mais rápido do que esperava, que ele havia perdido a cabeça na primeira menção de lobisomens. Como faria o que precisava ser feito se não pudesse ficar calmo? Greyback o comeria no café da manhã. Incapaz de olhar para si mesmo por mais tempo, Remus sentou no assento do vaso sanitário e considerou socar o apoiador de sabonete. Isso provavelmente não proporcionaria a satisfação que ele precisava e apenas acabaria coberto de limo rosa com perfume floral. Em vez disso, ele chutou a pia com a bota, deixando uma longa mancha de borracha preta na porcelana branca. Porra! Ele murmurou. Isso foi bom. Porra! Ele gritou, chutando a bacia novamente. Quem está aí? Uma batida forte veio da porta. Cai fora, estou ocupado. Ele gritou ferozmente. Esse é um vagão da Sonserina, você sabe? A voz disse friamente. Oh, vai se fuder, intrometido estúpido! Remus respondeu, batendo a porta com o cotovelo. Se ele estivesse em um estado mais razoável, poderia ter explicado calmamente que os vagões não eram divididos em casas e, na verdade, qualquer um poderia sentar-se onde quisesse, mesmo que fosse um cubículo fechado em cima de um vaso sanitário. Vou chamar um monitor. Oh, meu Deus! Remus se levantou, retirando sua varinha. Você está procurando uma briga ou algo assim? Ele abriu a porta, encontrando-se cara a cara com o Severus Snape, muito chocado. Severus pode tê-lo assustado quando os dois tinham 11 anos, mas aos 14, Remus se elevava sobre Snape, com sua varinha apontada e seu rosto contorcido em irritação. Ele deve ter sido uma visão assustadora. Você... Ambos assobiaram. Snape jogou o cabelo preto oleoso e zombou. O que você estava fazendo aí? Não é da sua conta, sai do meu caminho. O que você está vestindo? Snape fez uma careta, olhando-o de cima a baixo com nojo. Essas são roupas trouxas? E daí se elas forem? Remus deu um passo à frente, agora tão perto do garoto sonserino que estava praticamente respirando nele. Tem algo a dizer? Você não é tão durão sem seus amiguinhos assustadores por perto, não é, Snivelus? Ele lhe deu um empurrão forte, jogando Snape no chão. Snape olhou para ele, levantando-se rapidamente e tirando a poeira de seus roubos pretos surrados. Ele estreitou os olhos. Você vai descobrir tudo sobre os meus amigos este ano, Lune Lupin. Eu prometo, ele disse muito friamente. Não está exatamente em posição de fazer ameaças, está? Remus respondeu quase coloquialmente. Eu ouvi dizer que aquele tipo prefere o sangue puro e Lily me contou tudo sobre você, Snape. Os olhos de Snape brilharam e um olhar puro de ódio cruzou seu rosto. Ele pegou sua varinha, mas, seja graças à proximidade da lua cheia ou apenas pura adrenalina, Remus foi mais rápido.
Ele agarrou o pulso de Severus e o jogou contra a parede da carruagem, fazendo Sonserino gritar e largar sua varinha. Então, pensando em nada além de causar o máximo de dor possível, Remus jogou a cabeça para frente e deu uma cabeçada em Severus, derrubando-o uma segunda vez. Snape estava olhando para ele agora, seus olhos negros brilhando de medo e raiva. Ele agarrou o manto contra o nariz, que agora jorrava sangue. Remus, não se sentindo melhor com nada disso, cuspiu no chão e passou por cima de Snape. Esse aqui é o seu aviso para o resto do ano, ele rosnou. Fique fora do meu caminho. Snape não disse nada, mas não tentou se levantar. Remus se afastou, confiante de que o outro garoto não tentaria nada agora. Ele retrocedeu pelo caminho de onde veio, tentando fugir do cheiro forte e inebriante de sangue, e se trancou no primeiro compartimento vazio que encontrou. Lá ele se sentou, respirando profundamente por alguns minutos, tentando trazer o batimento cardíaco de volta sob controle e ignorar o desejo que estava ecoando em algum lugar dentro dele onde a razão humana não podia tocá-lo. Por fim, com as mãos trêmulas, ele puxou outro cigarro e fumou taciturnamente, olhando pela janela. Ele não ficou sozinho por muito tempo. Moony? A porta se abriu e a cabeça de Sirius apareceu na porta. Remus olhou feio para ele, mas Sirius entrou assim mesmo e sentou-se do lado oposto. E aí, o que está acontecendo? Nada. Remus cruzou os braços e deslizou para baixo no assento, olhando para suas botas. Os cadarços não combinavam. Vermelho à esquerda, amarelo à direita. Ele achou que parecia muito legal em julho, mas agora parecia um pouco bobo. Tem alguma coisa. Você tá diferente. Como você saberia? Remus cuspiu em resposta. Talvez seja quem eu realmente sou. Eu só sei. Sirius respondeu estranhamente calmo. Aparentemente, passar tanto tempo no Potter fez maravilhas com sua paciência. É normal ficar com raiva às vezes, Remus. Não significa nada, exceto que você é normal. Remus olhou para ele, surpreso. Sirius sorriu compreensivo, então um lado de sua boca se repuxou para cima. E se quiser saber, eu realmente acho que você tá foda pra caralho. Sério? É, meio perigoso. Remus bufou com a ironia. Obrigado. Então, verão ruim foi? Remus encolheu os ombros. Foi ok, eu estava... Fiz muitas coisas. Eu não quero que James saiba sobre isso. Tá bem. Sirius concordou, então inclinou a cabeça alegremente. Posso experimentar um cigarro? Ele pronunciou a palavra como se fosse nova para ele, com um sotaque ligeiramente francês, o que era estranhamente cativante. Remus sentiu uma onda de afeto por seu amigo, o que fez seu coração disparar novamente. Ele pescou um cigarro de sua caixa e jogou-o junto com os fósforos. Observou Sirius franzir os lábios cuidadosamente ao redor de um cilindro de papel branco, riscando um fósforo e colocando as mãos perto do rosto. Ele não tossiu, o que era bastante impressionante por si só, mas apenas respirou fundo antes de expirar e fez uma careta. Você se acostuma. Sirius sorriu. Ok. Sirius tentou novamente, inalando mais desta vez. Foi estranhamente hipnótico observar Sirius fumar. A névoa cinza azulada fez a carruagem parecer mais íntima e privada. Remus começou a relaxar pela primeira vez em meses, como se algo dentro dele estivesse se desenrolando lentamente. Ele olhou para Sirius e pensou, por que não? Eu descobri algumas coisas final do semestre passado, ele disse baixinho, olhando para as botas novamente. Ele enfiou a mão no bolso da camisa e retirou os 3 recortes de jornal que Ferrox lhe dera no ano anterior. Os entregou a Sirius, que estendeu a mão através da fumaça com longos dedos brancos para recebê-los. Não quero falar sobre isso ainda, Remus disse rapidamente, mas leia se quiser. Ok. Sirius acenou a cabeça gentilmente. Obrigada, Remus.